Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Olá, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, minha amiga, telenauta, internauta conectado em mais um podcast Comenta na Voz, comigo, Leandro Souza. E diferente dos outros episódios, né, que a gente estava trazendo reprises de outros programas que a gente participou, inclusive, ou que a gente não participou, que a gente achava importante trazer para você, que acompanha sempre o Comenta na Voz. Hoje a gente decidiu trazer, seguindo a pauta do programa, né, alguns assuntos para a gente comentar, alguns assuntos para a gente falar, alguns assuntos para a gente debater e, claro, deixar aí para você, meu amigo, para você, minha amiga, deixar aberto para você comentar, quer seja no nosso canal do YouTube, canal do Leandro Souza, se você estiver pelo canal, quer seja pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Você está no site da Voz do Repórter? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Você está no canal do Leandro Souza, do YouTube? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também pela sua paciência. Mas também, se estiver no YouTube, já sabe, aqui em cima temos uns cards para outros episódios do Comenta na Voz, como também nós temos cards para o outro podcast que nós temos aqui no canal, que é o Tec Giro, o seu giro tecnológico, que vai ao ar a cada 15 dias, também aqui pelo YouTube, como também pela Voz do Repórter. Então vai estar aqui em cima os cards. Você aproveita, ouve aí os outros episódios, tanto do Comenta na Voz, como também do Tec Giro. E já sabe, tá pelo YouTube? Deixa o seu like, deixa o seu joinha se gostou. Se não gostou também, deixa o seu dislike, tá? Se inscreve no canal e não perca aí toda a programação, tanto do canal do Leandro Souza, do YouTube, como também da Voz do Repórter, tá ok? Então vamos lá para alguns assuntos, para os assuntos de hoje que a gente trouxe por aqui. Vamos começar falando de voleibol, só que voleibol feminino, tá, pessoal? Então, a Superliga Feminina, que é a Superliga que eu acompanho, tá? Já falei para vocês, a masculina é bem mais difícil acompanhar. Eu não me sinto à vontade de assistir os jogos da masculina, porque é muita força, muita pancada, eu não consigo nem ver a bola direito. Então eu prefiro assistir a Superliga Feminina, tá? Que a gente vê mais técnica, a gente consegue avaliar melhor o jogo, tá? E no momento que eu estou gravando, no momento que a gente está colocando no ar esse podcast, claro, a Superliga ainda está em andamento. Como vocês já sabem do perfil do Comenta na Voz, nós não passamos classificações, nós não passamos como está o campeonato, questão de pontuação, porque eu não sei quando você vai estar ouvindo o Comenta na Voz, então a pontuação pode mudar, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada, como eu gosto de falar. Mas no momento que eu gravo, no momento que esse episódio vai ao ar, não temos muitas surpresas, tá? O Praia Clube tá na liderança, né? No momento que eu gravo esse podcast, no momento que vai ao ar, o Praia Clube tá na liderança, o Osasco em segundo, aí sim uma
pequena surpresa, né? O Osasco em segundo, Minas em terceiro, o vôlei, o SESI Bauru em quarto, aí vem o Barueri, o Fluminense, o Sesc Flamengo, o Pinheiros, o Brasília, Maringá, Curitiba e o Valinhos, né? Essa seria a classificação aí do campeonato. Lembrando que os 8 primeiros classificam, então classificariam hoje, né? O Praia Clube, Osasco, o Minas, o SESI, Barueri, Fluminense, Sesc Rio, o Pinheiros e o Brasília Vôlei. Esses se classificariam, né? Mas tem muita coisa para acontecer ainda, inclusive nada pode acontecer, tá? Mas a gente vai trazer, durante outros episódios do Comenta na Voz, a gente vai trazer aí maiores dados, maiores informações sobre a Superliga Feminina de Voleibol, que está aí em pleno andamento do campeonato, tá? Da Superliga, que seria o Campeonato Brasileiro, né? Mas hoje chamado de Superliga Feminina de Voleibol. E claro, a gente agora volta para o assunto principal do podcast do Comenta na Voz, que é o futebol, né? Posso dizer que é o carro-chefe do Comenta na Voz. Claro, a gente não fica somente no futebol, né? A gente traz outros esportes, a gente sempre faz episódios com outros esportes, mas claro que o futebol ainda é a grande paixão do brasileiro e a gente dedica um pouquinho mais de tempo para o futebol brasileiro, futebol nordestino, futebol cearense e até mesmo futebol mundial. E no momento que esse episódio está sendo lançado, a maioria dos campeonatos regionais, né, ou estaduais estão dando seu pontapé inicial. Essa semana desse episódio, o Campeonato Paulista iniciando, o Campeonato Carioca, o Campeonato Cearense 2022. Esse aí é que eu vou falar, dar destaque agora. Já começou desde o dia 8 de janeiro, desde o início do mês. Nós já temos o Campeonato Cearense em andamento e é sobre ele que eu vou falar agora. Lembrando que nessa primeira fase, vocês lembram, né, de episódios ainda do ano passado do Comenta na Voz, quando a gente destrinchou, quando a gente falou sobre o regulamento do campeonato de 2022. Na primeira fase são 8 clubes, jogando todos contra todos em turno e retorno, ou seja, jogos de ida e volta, tá? E os times que estão participando, aí eu vou dizer já, inclusive, nesse momento, uma espécie de classificação, tá? Os times que estão participando da primeira fase: Caucaia, Ferroviário, Maracanã, Pacajus, Iguatu, Crato, Icasa e Atlético Cearense. Lembrando que nessa primeira fase os 6 clubes primeiros se classificam ou passam para a segunda fase. E aí teremos a participação de Ceará e Fortaleza na segunda fase, que estão participando ou vão participar da Copa do Nordeste nessa primeira etapa. Então Ceará e Fortaleza não participam da primeira fase do Campeonato Cearense. Então são esses 8 clubes. Lembrando que os 6 primeiros se classificam, né, para a próxima fase. E os 2 últimos são automaticamente rebaixados para a Série B do Cearense 2023. Leandro, como é injusto, como é ingrato. A gente já comentou sobre isso aí. É um campeonato cearense interessante no sentido que, se você consegue passar essa primeira fase sem Ceará e Fortaleza, né, você tem algumas garantias aí de o primeiro colocado já está na Copa do Brasil, tem outras vantagens também a chegar à semifinal do campeonato e tudo. Mas os 2 últimos, aí esses tem vários problemas, porque já cai automaticamente para a Série B 2023. Ou seja, primeira fase, como são 8 clubes jogando turno e retorno, ou seja, jogos de ida e volta,
Então o time pode fazer apenas 14 jogos no ano e já ser rebaixado para a Série B. É complicado demais, principalmente no cenário cearense. Mas foi assim que os clubes decidiram, votaram e a maioria ganhou para que fosse esse regulamento. Inclusive vem sendo repetido de alguns anos. Então, primeira fase, 8 clubes, sem Ceará e Fortaleza. Repetindo, só entram na segunda fase. Dos 8, 6 passam, né, se classificam para essa segunda fase. E 2 caem automaticamente para a Série B do próximo ano, no caso 2023. No momento, eu trouxe os clubes que estão participando e já numa classificação, repetindo, não vou dizer pontuação, não vou dizer colocação exata, porque não sei quando você, meu amigo, quando você, minha amiga, estará ouvindo esse podcast. Mas hoje, Caucaia lidera, seguindo Ferroviário, Maracanã, Pacajus, Iguatu, Crato. E os 2 últimos que estão hoje candidatíssimos ao rebaixamento para a Série B, Icasa que está na Copa do Brasil, um dos representantes do Ceará, né, do estado do Ceará na Copa do Brasil, na primeira fase, né, o Icasa, e o Atlético Cearense, que subiu para a Série C 2022 do Brasileirão. Os dois aí, a nível nacional, estão, vamos dizer, bem, estão com representatividade. Icasa na Copa do Brasil, mesmo na primeira fase, mas está na Copa do Brasil. E o Atlético Cearense na Série C. Ambos estão aí, no momento que esse episódio está indo ao ar, ambos estão aí ocupando as últimas colocações e seríssimos candidatos à Série B 2023 do Cearense. Não sei, repetindo, não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio, se eles vão cair, se eles caíram, se eles conseguiram se recuperar e conseguiram ficar em primeiro e segundo lugar, né, já que tem ida e volta na competição. Mas a gente está vendo aí que os dois estão correndo riscos grandes. Então, no futuro aí você vai me dizer, você comenta aí ou no site da Voz do Repórter ou no canal do Leandro Souza, você deixa aí seu comentário para ver se realmente isso aconteceu ou não, ou se você acha que isso vai acontecer ou não com Icasa e com o Atlético Cearense, tá ok? E só para a gente mudar de campeonato, né? Antes de mudar de campeonato, eu queria falar para vocês, eu disse que Icasa, né, e Atlético Cearense estão ali nas últimas colocações do Cearense nesse momento, no momento que o episódio está indo ao ar, e estão com representatividade a nível nacional. Vamos falar também da Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve o sorteio e os clubes cearenses, os times cearenses ficaram sabendo aí dos seus adversários na primeira fase, né? O Ceará vai enfrentar o São Raimundo de Roraima. Então, Ceará e São Raimundo de Roraima. O Ferroviário pegou o Nova Venécia, ou Venécia, não sei bem como se pronuncia, lá do Espírito Santo, né? E o Icasa pegou Tombense de Minas Gerais. Lembrando que o primeiro jogo, essa primeira fase, né, o Ceará vai jogar fora e joga por um empate. O Ferroviário também joga fora e joga por um empate. Já o Ferroviário joga em casa, né, e precisa vencer a Tombense, ou o Tombense, né, time lá de Tombos, da cidade de Minas Gerais, para conseguir a vaga para a segunda fase. Então, desses 3 confrontos, antes da bola rolar, antes do juiz ou do árbitro, né, apitar o início das partidas, a jornada mais difícil vai ser da equipe casiana, a equipe do Cariri, porque vai pegar um time mais tradicional do que o Ceará e Ferroviário, né, e um time bem mais complicado, bem mais difícil, apesar de jogar em casa, né, mas a jornada da equipe do Icasa vai ser bem mais complicada, vai ter que vencer o jogo para poder tentar se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Não vai ser muito fácil aí para a equipe
lá do Cariri cearense, mas a gente, como cearense que somos, né, como torcedores do futebol cearense, a gente vai torcer para que o Icasa consiga essa proeza, consiga esquecer essa má fase que está passando no Campeonato Cearense atualmente e na Copa do Brasil tenha uma melhor sorte, quem sabe aí consiga se classificar para uma segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Fortaleza só vai entrar a partir da terceira fase, por estar participando da Copa Libertadores das Américas, o Fortaleza só entra na terceira fase da competição. Na primeira fase, Ceará, Ferroviário e Icasa participam aí da primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando, o Ceará joga fora contra o São Raimundo de Roraima, o Ferroviário vai ao Espírito Santo contra o Nova Venécia, né? E o Icasa joga aqui, né, no estado do Ceará, joga em casa. O Icasa joga em casa contra a equipe da Tombense ou do Tombense de Minas Gerais, tá ok? Você está no podcast Comenta na Voz comigo, Leandro Souza, esse podcast que vai ao ar toda terça-feira. A gente procura lançar um episódio novo a cada terça-feira, tanto pelo site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, como também no meu canal do Leandro Souza no YouTube. E se você está aqui no canal do YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com suas mídias, com suas redes sociais, tá? A gente quer aumentar o número de inscritos aí no canal para quem sabe fazermos aí nossas lives também aqui pelo canal do YouTube. Lembrando também, pelo canal do YouTube você tem os cards aqui em cima. Eu vou deixar os cards de episódios passados do Comenta na Voz. Vou deixar links aí, os cards da playlist do Comenta na Voz, como também playlist do podcast do Tech Giro, o seu giro tecnológico também comigo, tá? Peço desculpas a você, meu amigo, peço desculpas a você, minha amiga, que está me ouvindo. A voz já não é muito boa e eu estou me recuperando aí da Covid, né? Graças a Deus foi fraco, né? Apenas sintomas gripais mesmo, mas fiz o teste e positivei, mas já estou bem, graças a Deus, já saí do isolamento no momento que esse episódio sair ao ar, mas claro, a voz, né, o sistema respiratório ainda não é o mesmo, estou ainda com algumas dificuldades, mas apenas, graças a Deus, sintomas leves e já estou curado, graças a Deus. Então, se cuidem, continue se cuidando, estamos ainda na pandemia, vamos vencer, estamos vencendo, então continue aí com todos os cuidados, máscara, gel, álcool em gel, lave sempre as suas mãos, mantenha o distanciamento social quando possível, tá ok? Você está ouvindo pela Voz do Repórter, pelo site da Voz do Repórter, dá uma olhadinha na programação da Voz do Repórter, tá? Nossa programação com os programas ao vivo, tá? Nós temos aí aos domingos, nós temos o Pagode do George, começa às 11 da manhã. Nas segundas-feiras, nós temos o Papo Tricolor, que também começa às 11 da manhã, só que o Papo Tricolor é de segunda a sexta, tá? 11 da manhã, nós temos aí o Papo Tricolor. Dia de segunda-feira, às 18 horas, Camisa 12 e Leões Festeiros, que tanto segunda como na quinta-feira, começando às 18 horas, o Camisa 12 e Leões Festeiros. Às terças-feiras, às 21 horas e 5 minutos, nós temos o Totalmente Nordeste, tá? Um programa excelente que fala tudo sobre o futebol nordestino, que é justamente o nosso próximo assunto do Comenta na Voz de hoje, que é a Copa do Nordeste. E você vai ter toda terça-feira, às 21 horas e 5 minutos, no programa Totalmente Nordeste, pela sua Voz do Repórter, lá no www.vozdoreporter.com. O pessoal lá do programa Totalmente Nordeste, o Natanael, o Ricardo Matos, o Trindade, eles falando, dissecando, comentando, trazendo todas as informações, curiosidades, dicas,
tudo sobre o futebol nordestino e, claro, tudo sobre a Copa do Nordeste. Então você não pode perder. Coloque aí na sua agenda toda terça-feira, a partir das 21h05, pela Voz do Repórter, o programa Totalmente Nordeste. E no momento que esse episódio do Comenta na Voz está indo ao ar, o pontapé inicial da Copa do Nordeste foi dado. Ou seja, começou a Copa do Nordeste 2022. Você já sabe, na Copa do Nordeste temos o grupo A e o grupo B. Os representantes do grupo A jogam contra os representantes do grupo B. Então seria um grupo contra outro, tá? Então é o pessoal do grupo A contra o pessoal do grupo B em jogos apenas de ida, ou seja, é um jogo apenas contra, ou seja, um time do grupo A joga uma vez contra os times do grupo B. E o grupo A está assim dividido, né? Atlético da Bahia, CSA, Campinense, Fortaleza, Globo, Sampaio Correia, Sergipe e Sport. Esses são os 8 times do grupo A que vão jogar, né, contra, grupo B. Não, grupo A, Sport, grupo A, que vão jogar contra os 8 times do grupo B. E o grupo B tem o seguinte: CRB, Altos, Bahia, Botafogo, Ceará, Floresta, Náutico e Souza. Esses são os 8 times do grupo B. A primeira rodada, disse, não vou falar, não sei quando você vai estar ouvindo, gosto sempre de tocar nessa tecla, já que nós somos aqui um podcast, então você pode ouvir lá em 2023, você está ouvindo desse episódio. Mas a primeira rodada da competição, não vou dar spoiler ou não vou dar resultado, vou dizer apenas os jogos, né? CRB enfrenta o Sport, o jogo lá no Rei Pelé. O Altos pega o Atlético da Bahia, o jogo lá no Lindolfo Monteiro. Essa é a primeira rodada, hein, pessoal? Primeira rodada da Copa do Nordeste. O Souza enfrenta o CSA jogando no Marizão, na Paraíba. O Náutico pega o Campinense nos Aflitos. O Botafogo pega o Sergipe no Almeidão. Bahia pega o Sampaio Correia na Arena Fonte Nova. E 2 jogos, tá, da primeira rodada eles foram adiados, né, a pedido de Ceará e Fortaleza, né, por ter participado da Série A, não tiveram muito tempo de férias, aquele todo, conseguiram adiar a primeira rodada, mas a primeira rodada, completando os jogos, Floresta e Fortaleza no Castelão, e Ceará e Globo também no Castelão. Essas partidas vão ser realizadas só em fevereiro. Essas 2 partidas da primeira rodada da Copa do Nordeste serão realizadas apenas em fevereiro. Bom, tivemos um episódio, né, do Comenta na Voz, inclusive retransmitindo, né, colocando em formato podcast algumas informações sobre essa Copa do Nordeste, né, mas só ressaltando, né, a gente tem Ceará e Fortaleza aí como os grandes favoritos. Não sei se isso vai se concretizar ou se vai se realizar dentro das 4 linhas, mas a gente tem Ceará e Fortaleza como os grandes favoritos para chegar pelo menos à semifinal. Um dos 2 na final, é o que a gente espera. Pelo menos pelo retrospecto aqui. 2019 o Fortaleza foi campeão. 2020 o Ceará foi campeão. 2021 o Ceará chegou à final, Fortaleza na semifinal e o Bahia foi campeão. Então, aí eu já coloco aí tanto Bahia como o Ceará e o Fortaleza, 3 clubes aí favoritíssimos a chegar pelo menos à semifinal. Mas a gente não pode desprezar Náutico, a gente não pode desprezar Campinense, a gente não pode desprezar nenhum outro clube, CSA, CRB. A gente não pode deixar de lado nenhum desses outros clubes, porque querem chegar.
querem abiscoitar pontos em cima de Ceará, Fortaleza, de Bahia, de quem quer que seja, né? Então, antes da bola rolar, claro, a bola já começou a rolar, mas antes de todos os clubes entrarem em campo, antes da gente ver como está o nível da competição, a gente coloca Ceará, Fortaleza e Bahia como favoritos a chegar pelo menos à semifinal. Mas, repito, a gente tem que esperar um pouco, a gente tem que ver como essas equipes vão se comportar durante ou dentro da competição que é a Copa do Nordeste 2022. Tá ok? Bom, pessoal, então era isso para hoje, né? Acho que eram esses os assuntos que a gente estava querendo trazer para vocês nesse Comenta na Voz. Agradecendo mais uma vez sua audiência, agradecendo a sua paciência. Lembrando que o programa Comenta na Voz, ou podcast, né? Não é programa, é um podcast Comenta na Voz toda terça-feira no canal do Leandro Souza no YouTube ou no site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com. Aí você já sabe, divulga aí nas suas mídias, divulgue aí nas suas redes sociais, tá? Faça crescer conosco o Comenta na Voz, tá? Vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez sua audiência, sua paciência. Fique com Deus e até o próximo Comenta na Voz, se esse mesmo Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.